Pois bem, é, alguém disse ontem que estava com dificuldade de imaginar o Leandro arruaceiro. De fato, ele não era muito, não. Nem eu. Éramos jovens do nosso tempo, mas Deus já agia com graça antes mesmo de conhecê-lo, de andar com ele, né? Deus fora muito misericordioso conosco, nos livrou de inúmeras situações, de envolvimentos com algumas coisas que são comuns dos jovens que não conhecem Cristo, né? Especialmente as drogas, que naquela época ah, já estavam à disposição de quem quer, né? Ou de quem quisesse, mas Deus já foi gracioso. Ainda bem, ainda bem. Não nos livramos de algumas outras coisas, mas a graça de Deus nos alcançou e nos restaurou. Isso é importante. Eu fico feliz por ver os meus filhos crescendo e netos também. Ah, que bom, né? Nunca tinha ouvido essa expressão para mim, né? Mas que bom, pela consideração. Eu louvo a Deus mesmo porque, olhando para a vida desses irmãos, para o ministério deles, eu vejo como Deus é bom. Como Deus é bom, muito bom. Não sei se você já falou isso para Deus hoje. Deus, o Senhor é bom. Mas é alguma coisa que a gente deveria falar com mais frequência, porque Ele é muito bom com a nossa vida, com aquilo que Ele faz em nós e aquilo também que Ele faz através de nós. E eu queria só contar uma historinha para vocês, antes de voltarmos ao texto de Colossenses. Na quinta-feira, véspera da minha vinda para cá, aconteceu uma coisa um pouco diferente, mas que produziu alguma reflexão na minha vida. Parece engraçado, talvez não haja muita graça para você, mas tem um cachorrinho que é aquele negócio, já veio pacote fechado, né? Eu casei, a gente fez 10 anos de casados agora no mês de abril, eu e minha esposa Vanessa, e já tinha um bichinho de estimação dela. Antes de ter o marido, ela tinha um bichinho, né? Trocou de bichinho. E como ele já está com um pouco de idade, ele acabou perdendo a visão, já não enxerga direito, já não tem um olfato muito apurado, então ele já está com bastante limitações. E nós estávamos fazendo um trabalho de pintura, e o senhor que estava fazendo isso, meio desatento, deixou o portãozinho aberto. Obviamente, mesmo com o olfato não funcionando, eu acho que ele não sentiu o portão o cheiro do portão abrir, mas ele deve ter escutado o barulho, assim, com muita dificuldade. E ele resolveu sair. E ele foi para a rua, aí chegou uma pessoa lá em casa, eu fui atender, notei que o portão estava aberto, olhei, cadê o cachorrinho? Não estava mais ali. Imaginei que ele tinha saído. Então, saí à rua, fui procurá-lo, não encontrei. 2 horas procurando, rodei toda a redondeza, não localizei. Pensei, e agora? Estou encrencado, né? Falei aliás, para o pintor, ó, quem vai ter que dar notícia para minha esposa é você. Eu estou fora dessa. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas você está encrencado, seriamente encrencado. Eu falei, é melhor você cortar um dedo meu do que perder o cachorro. Se vira. Aí parece que o rapaz se preocupou mesmo. Saiu procurar também, mas não teve jeito. Não localizamos. Aí eu tive a ideia, como a 2 quadras, ou a 2 quadras da onde a gente mora, tem um pet shop. Eu imaginei que alguém poderia ter visto aquele bichinho na rua e levado ali um ponto de referência. Falei, vou dar uma passadinha. Vai que alguém encontrou. Cheguei lá, pedi, por acaso alguém não encontrou um cachorrinho, ceguinho, sujinho, e não trouxe aqui para vocês? Ela falou, mas como que é? Dá algumas outras características. Eu dei e a atendente falou, de fato, senhora que trabalha naquele outro comércio ali da esquina, encontrou e trouxe aqui para nós, fala lá com ela. Eu fui lá no comércio, me identifiquei, ela ficou triste, dizendo, puxa, achei que eu tinha ganhado um bichinho de estimação, mas pode voltar, está lá no pet shop, está tomando banho, só tem que pagar a continha aqui, que eu mandei dar um banho nele, dar uma tosa, tratar um pouquinho, porque ele estava precisando, de fato estava. Eu falei, menos mal. Mas isso gerou uma reflexão na minha vida. Porque às vezes a gente se importa com um cachorro cego.
que já não está muito mais com saúde. Mas às vezes a gente não se importa com gente. Eu não sei como é que vai ser o céu. Sinceramente, a Bíblia não descreve muitas coisas. Paulo se limita a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo quanto nós podemos imaginar, eu acho que fica muito aquém daquilo que é a realidade celestial. E as pessoas vão para lá. Eu acho que nós precisamos olhar com um pouco mais de atenção, perceber as pessoas próximas a nós. Porque eu tenho para mim que elas poderão se tornar nossas irmãs em Cristo e participar da realidade que nós já desfrutamos hoje. E dessa realidade celestial, incomparavelmente melhor do que tudo do que pode se ter de bom nesse mundo. Eu queria te desafiar a você sair daqui, depois desse final de semana, depois dessa conferência, olhando para as pessoas que estão próximas de você. Que Deus te colocou próximas a elas ou elas próximas de você, olhando como pessoas que estão igualmente cegas e perdidas. E você tem que procurá-las. E você vai ser instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Eu espero que Deus te faça um homem, uma mulher, instrumento nas mãos dele, para que muitos venham conhecer a fé que você já tem. Queria voltar os nossos olhos novamente para a carta de Paulo à igreja de Colossos e pensar em alguns aspectos bem práticos desse conhecimento da vontade de Deus. Algumas vontades que Deus tem para a nossa vida, elas são muito objetivas. Algumas são gerais, para todas as pessoas. Algumas vontades bem particulares. E as nossas crises, às vezes, estão nessas vontades particulares. O que é que Deus quer para mim? Leandro falou que foi para um retiro, pensando em alguma coisa, né? Não tinha nada de belo lá, de fato. O que era belo ele foi encontrar algum tempo depois. Deus foi gracioso, né? Deus é sempre gracioso com a gente. Às vezes os jovens entram em crise nessa questão, né? Com quem o Senhor quer que eu case? Eu ouvi durante a semana alguém compartilhando de uma experiência bem interessante, né? Uma jovenzinha falou assim, não foi para mim, foi para um outro. Pastor, encontrei alguém, olha, fantástico, crente, lê a Bíblia, trabalha, só tem um problema, ele é um pouco nervoso. De vez em quando ele fica meio nervosinho assim, ele briga e bate na mãe. E aí aquele pastor falou assim para ela, case logo. Por que, pastor, é de Deus? Se é de Deus eu não sei, mas essa mulher tem que parar de apanhar. Aí você é mais jovenzinha, você aguenta mais. Ele falou, mas por quê? Será que ele vai bater em mim também? Mas querida, se ele bate na mãe, ele não vai bater em você? Certamente essas coisas não são vontade de Deus. Não são mesmo. Deus tem vontades para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida. E aquilo que Deus tem para a nossa vida está numa outra dimensão dessa nossa natureza decaída, pecaminosa.
está num nível muito acima. Está num nível de santidade, de pureza, de gratidão. E essas coisas, quando experimentadas, vividas, elas nos fazem tremendamente bem. Em um outro momento, Paulo escreve dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se o que você tem experimentado na sua vida não tem essas características, vale considerar se o que você está experimentando é de fato a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se o Deus que deu o seu Filho por nós, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, se fez isso, esse que é o maior, ou deu isso que é a maior dádiva, será que porventura Ele não nos dará graciosamente as demais coisas? As demais coisas que Ele tem para a nossa vida são extraordinárias, muito boas, muito boas. E é isso que Paulo vai desenvolver na carta à igreja de Colossos, porque ele vai falar de uma vontade bem objetiva. Não é uma vontade subjetiva. Porque às vezes a gente acha, eu penso assim, eu acho assim, ou alguém me disse que é assim, mas isso confere com as Escrituras? Porque corre-se um sério risco, especialmente nos dias de hoje, de cair num subjetivismo. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá alegria, o que me dá prazer. Mas não é isso que Deus tem. Eu queria que nós considerássemos alguns aspectos dessa vontade de Deus, uma vez que nós cremos no Evangelho, que nós cremos em Cristo, que nós compreendemos a graça de Deus, a graça da verdade. O que é que isso vai implicar na nossa vida como cristãos? Porque esse Evangelho que nos levou à fé é o Evangelho que vai nos fazer agora verdadeiros discípulos de Jesus. E que, por consequência, vai gerar transformação na nossa vida. Esse é o nosso tema. Evangelização, discipulado para transformar vidas. Eu queria que nós considerássemos primeiro a transformação na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que é só a vida dos outros, né? A gente olha para os outros. Alguém já falou que isso daqui é que nem feijão no dente. A gente só vê no do outro, não vê no nosso. Mas é para nós, primeiramente para nós. E eu queria que você voltasse os seus olhos para alguns textos. Nós não vamos conseguir ver o todo da carta, não temos tempo para isso. Mas alguns pontos bastante importantes. O que o Evangelho gerou na igreja de Colossos, primeiramente, foi essa fé, essa esperança, mas alguns pontos que Paulo precisa tratar. E eu creio que isso faça parte do processo de discipulado. O que é ser discípulo de Jesus? Não é apenas ir atrás dele, andando atrás dele, mas é se tornar um imitador dele. Porque um discípulo não é apenas aquele que anda com o seu discipulador, que está junto a ele, fisicamente ou espiritualmente, mas é aquele que ouve, compreende e vive o que o mestre diz. Esse é o processo de discipulado. E é isso que Paulo vai tratar a igreja de Colossos, dizendo: uma vez que vocês creem, agora vocês precisam viver esse discipulado seguindo ao Senhor, seguindo ou fazendo a vontade dele. E qual é a vontade dele para a vida de vocês? Olhando para o capítulo de número 2, Paulo até descreve uma dificuldade. Ele inicia no versículo 1 do capítulo 2, dizendo: eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos? Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Havia naqueles dias um pensamento chamado gnosticismo, que os que diziam crer nisso, diziam ter recebido uma revelação especial, diferenciada, maior. Eles diziam que Deus revelou a eles algumas coisas. Parece que Paulo está tratando com uma igreja que está dentro desse círculo, nesse meio, nessa sociedade gnóstica, detentora, ou se dizendo detentora de um conhecimento especial. Mas Paulo diz assim, eu oro para que vocês tenham, versículo 3, um conhecimento pleno da verdadeira sabedoria, daquele em quem todas as coisas estão ocultas, a saber, o próprio Cristo. Em outras palavras, o verdadeiro conhecimento que vocês precisam ter não é fruto de uma revelação que alguns dizem ter recebido, mas o conhecimento verdadeiro que vocês precisam ter e nos foi dado está na pessoa de Cristo. Conhecendo Cristo, compreendendo quem Cristo é, compreendendo o que Ele tem para a vida de vocês, vocês vão ter verdadeiro mesmo, conhecimento de quem é esse Deus e de qual é a vontade dEle para a vida de vocês. Em outras palavras, ignorem, desprezem, porque talvez na nossa época alguns por aí também estão dizendo, terem recebido de Deus revelação. Um colega nosso, um tempo atrás, compartilhou uma história interessante, né? No tempo de juventude, uma irmãzinha se aproximou dele e falou assim, eu tive uma revelação, Deus falou para eu namorar contigo. Ele falou, volta para casa, vai conversar com Deus de novo, porque ele não falou nada para mim. Segundo ele, o trem era feio demais, então não dava, né? O que Deus tem para a nossa vida está nos revelado através da pessoa de Cristo, da palavra de Cristo. Se você quiser compreender o que é que Deus quer para você, você precisa voltar os seus olhos para as Escrituras. Agora, não apenas ler. O nosso grande desafio não é a leitura. Algo mais difícil. Talvez como cristãos nós leamos pouco as Escrituras, mas tem algo mais complicado, mais difícil, é viver as Escrituras. Fazer com que aquilo que está aqui descrito se torne uma prática de vida. E Paulo começa essa carta dizendo, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus e vivam a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Eu queria pontuar algumas coisas, pelo menos. Eu não vou conseguir entrar em detalhes, especialmente no que diz naquela vontade objetiva individual, porque isso vai requerer a análise de princípios que estão em todas as Escrituras. Mas eu queria olhar para alguns pontos bem importantes para a nossa vida, para esse nosso processo de discipulado. Volte os teus olhos para o versículo de número 3. Aliás, capítulo de número 3. Paulo diz, a partir do versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis
nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo passa a descrever a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Se você crê em Cristo, Deus te chamou assim como chamou a mim, chamou a cada um de nós para viver essa vontade dele. E como eu disse antes, essa vontade ela é eterna, é planejada antes de Deus ter criado o mundo. Lá no tempo de Deus, que não é o nosso cronos, o nosso tempo, Deus planejou nos criar, como nos criar, e planejou criar individualmente cada um de nós. E Ele planejou aquilo também que é a vontade para todos nós, e aqui está parte dela, para que a gente viva nesse mundo dessa maneira. E eu queria pensar em alguns aspectos dessa vontade de Deus que implicam naquilo que diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais. Porque o discipulado de Cristo envolve também tratar dessas áreas da nossa vida. E eu queria que você considerasse isso, porque quando você for compartilhar a sua fé com alguém, você não vai apenas falar de um Cristo que morreu por essa pessoa, mas você vai falar de um Cristo que morreu por essa pessoa para que ela tivesse uma vida totalmente diferente, nova. Diferente, eu falo no sentido daquilo que ela vivia antes de andar com Cristo. Para que deixe aquilo que desagrada ao Senhor e passe a viver aquilo que agrada ao Senhor e vai certamente agradá-la também. E um aspecto que diz respeito a esse relacionamento interpessoal, fala dessa vida comunitária, dessa vida como igreja. Não tem lugar melhor para Deus tratar com a nossa vida do que a igreja. Não tem lugar melhor. Porque aqui a gente vai se deparar com todo tipo de pessoas, com as mais variadas histórias, dores, traumas, marcas do nosso passado, que querendo ou não, nos acompanham. E quando a gente vai para a fé, quando a gente começa a andar com o Senhor, algumas dessas coisas que nos aconteceram, às vezes, lá na nossa infância, lá na nossa juventude, ou ontem, né? Essas coisas fazem com que a gente tenha um determinado modo de pensar, uma determinada maneira de falarmos, de tratarmos as pessoas, de ouvi-las, de entendê-las. Nós somos cheios de medos, de dores. E é interessante porque algumas pessoas começam a andar com Cristo e a gente imagina que elas
já estão prontas para ir para o céu, né? Já estão todas trabalhadas, mas não é assim. O Senhor faz questão de trazê-las para a igreja para tratar com cada um. E é assim que Deus está fazendo com a minha e com a sua vida. É aqui na igreja, nesse processo de discipulado, que o Senhor está agindo em nós. Que o Senhor está nos conformando à imagem do seu Filho Jesus. E é aqui na igreja que nós vamos nos deparar com pessoas com quem nós vamos simpatizar com mais facilidade. A gente vai olhar e vai dizer assim, puxa, que jóia essa pessoa. Nós nos identificamos, tem pontos em comuns que nos fazem viver próximos uns dos outros sem dificuldade. Mas também nós vamos encontrar pessoas que divergem em alguns pontos de nós. E aí vão surgir lutas. E aí a gente às vezes vai dizer, puxa, mas aquela pessoa é difícil demais. Melhor eu ficar longe dela. Tem uma outra maneira de você olhar. Puxa, aquela pessoa é difícil demais. Senhor, torna-me um abençoador da vida desta. Eu acho que essa é uma maneira mais cristã de ver. Porque a nossa tendência é de nos isolarmos, nos afastarmos. A nossa tendência é dizer assim, melhor outro, porque eu não. Mas espera aí, foi assim que Cristo agiu? Certamente que não, né? Porque se Cristo tivesse agido assim, Ele não teria vindo a esse mundo. Ele olhou para cada um de nós e falou, esse povo é difícil demais, mas eu os amo. E eu os amo tanto que eu não quero deixá-los nessa condição. Quero mudar a sua vida. E Ele veio e fez isso, está fazendo isso. E Ele nos chamou para sermos discípulos dEle também nesse aspecto. De sermos instrumentos de Deus para o agir de Deus na vida do nosso irmão. É por isso que Paulo diz assim, olha, agora, vocês precisam deixar de lado aquilo que fazia parte da natureza de vocês, quando vocês viviam longe de Deus. Versículo 8. Despojem-se, lancem fora. E é engraçado, essa expressão que Paulo usa, essa ideia de despojar, é uma expressão muito comum, usada dentro dos conflitos militares. Porque quando alguém era abatido numa guerra, numa luta, o vencedor ia lá e tirava do perdedor, da vítima, tudo que ele tinha. Segundo alguns historiadores, eles iam para as guerras e levavam os objetos de valores, pedras preciosas, coisas assim. Então, se alguém morria em campo de batalha, alguém ia lá e retirava tudo aquilo. E Paulo está falando assim, precisa ser retirado de vocês também um monte de coisas, mas não são coisas boas, não são riquezas, não são coisas de valor, ao contrário, são coisas que não são boas. Despojai-vos, retirem de vocês tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Deixem de lado as mentirinhas e as mentironas também. E eu sei que é difícil isso, porque às vezes a esposa veste uma roupa e ela diz, e aí, querido, estou bem assim? E aí você fica, e agora? Estou encrencado, né? É por isso que às vezes o marido faz de conta que não ouve. Mas seja sincero. Você tem que falar a verdade. Não mintam uns aos outros. O contrário também é verdadeiro, né? Porque o homem põe em cada roupa. As mulheres são mais sinceras. Elas falam assim, você não tem coragem de sair assim não, né? Onde é que você vai? Com esse traje, esse pode ir para outro lugar, menos para onde você está querendo ir. Não mintam uns aos outros. Não mintam. Sejam sinceros, sejam honestos. Agora eu preciso considerar um ponto, dentro desse ponto aqui, à luz de um outro texto. Que aos Efésios Paulo diz assim, vocês precisam falar a verdade, mas precisam falar a verdade em amor. Porque não basta falar a verdade, mas tem um jeito de falar essa verdade. De modo que você não seja ofensivo. Ah, mas eu sou franco, eu sou honesto, eu sou direto. Seja assim, mas fale com amor.
aí bem provavelmente você vai ser mais polido no falar. Porque é isso que a gente espera das pessoas também conosco, mas a gente há 2 pesos e 2 medidas. Paulo diz, a vontade de Deus é que vocês vivam como pessoas que agora compartilham a mesma fé dessa maneira. As crises, os conflitos que podem surgir dentro de uma igreja são reais, mas há uma maneira de tratar com tudo isso. A igreja não é o local onde nós vamos, porque as pessoas creem no Evangelho, já foram totalmente transformadas por ele, aí vivem assim uma espiritualidade, um estilo de vida onde nós nos sentimos muito bem. Não. A igreja é o local onde Deus está ainda agindo, atuando na vida de cada um. E eu acho que é importante a gente considerar isso, especialmente levando em conta quando pessoas estão ouvindo o Evangelho e estão chegando. E às vezes nós temos algumas resistências em relação a esses. Talvez inconsciente. Mas a gente olha para as pessoas e diz, esse aí, sei não, será que se converteu de fato? Às vezes a gente conhece um pouquinho da história dessa pessoa e a gente fica na dúvida, será? Aí o pai já pega no braço da filha e diz, fica mais perto. Ou do filho, né? A mamãe já pega o braço do filho e fala, essa aí não. Às vezes a gente cria barreiras. E Paulo está dizendo, olha, vocês outrora viviam de um jeito que desagradava a Deus, mas agora que vocês estão andando com Deus, vocês precisam se despojar de determinadas coisas e viver outras. E a vontade de Deus para a vida de vocês é essa, a partir do versículo 12. Que vocês agora coloquem algo, já que estão tirando algo de vocês, estão despojando algo do morto. Agora a nova vida requer um vestir-se de algo novo. Revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. E eu não vou falar sobre cada uma dessas expressões, cada um dessas palavras, porque não há tempo suficiente. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E talvez a gente poderia gastar um bom tempo só olhando para essas expressões, ou para essas expressões, uns aos outros. Porque ele diz assim, suportai-vos uns aos outros. E a gente precisa suportar mesmo. E é uns aos outros. Em outras palavras, ninguém se exclui disso. Um dos maiores pecados dos cristãos é o orgulho. É achar que eles já estão no nível acima dos demais. Se alguém está errado, é o outro. Mas aquele lá é difícil demais. Eu não, eu sou fácil, né? Eu sou alguém tranquilo. Paulo está deixando de lado isso, ele está falando assim, todos nós estamos num processo de tratamento por Deus, então precisamos ser suporte mútuo, ser suporte um na vida do outro, suportar-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, porque todos nós erramos. Bem queríamos não errar mais, queríamos fazer somente aquilo que agrada a Deus. Isso não é difícil ilustrar. Se você é casado, você sabe disso. O quanto às vezes nós temos que pedir perdão para nossa esposa. O quanto a esposa às vezes precisa pedir perdão a nós. Porque a gente fala às vezes de um jeito áspero. Ou às vezes a gente não fala, né? E às vezes a gente dá umas mancadas sim. E ele diz assim, perdoem-se, perdoem-se. Caso alguém tenha motivo de queixa, perdoem do mesmo jeito como o Senhor vos perdoou. Perdoem dessa maneira. E ele vai descrever outras coisas.
Paulo vai tratar nesse capítulo de número 3 acerca de alguns aspectos que dizem respeito a esse nosso relacionamento interpessoal com os irmãos na fé. Mas ele vai tratar também de alguns aspectos que envolvem a vida familiar. Volte seus olhos para o versículo de número 18 em diante. E ele vai falar acerca do relacionamento entre esposa e esposo. E ele vai dizer como é que o homem cristão agora precisa tratar a sua esposa. E ele diz assim, maridos, versículo 19. O versículo 19, para os maridos primeiro, né? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Segundo alguns estudiosos da cultura lá da igreja de Colossos, a mulher naquela sociedade não tinha muito valor, muita importância. E ela era um mero objeto. Era alguém que estava ali para fazer o serviço, à disposição para o prazer do homem. O Evangelho muda completamente esse conceito, esse valor pecaminoso. E ele coloca a mulher na posição de dignidade, de honra que ela merece. É uma inversão completa. E Paulo diz aos Colossenses, vocês precisam amar a sua esposa, de modo que, se necessário for, vocês precisam até mesmo dar a vida em favor dela. É isso pelo menos que ele fala à igreja de Éfeso, e não é diferente o pensamento dele aqui. Ame, marido, ame a sua esposa. Ame-a. Ame-a. Não trate-a com amargura. Versículo 18 para a esposa. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E um ponto importante aqui é entender qual é a posição da mulher. Qual é o papel da mulher dentro desse projeto de Deus chamado família? E o papel da mulher não é ser alguém de oposição, mas ao contrário, é ser alguém que está ao lado, que anda junto, que pensa junto, que incentiva, que apoia. E as mulheres, Deus diz assim, sejam submissas ao marido, entendendo que Deus confiou a responsabilidade maior a ele. Não queira você ser o cabeça do lar. Coloque-se ao lado dele. Dizendo, querido, vamos lá. Vamos andar juntos. Desde Gênesis 3, a mulher tem uma vontade muito grande, às vezes, de querer dominar, né? Mas não tem jeito, está tudo dominado. Deus falou para o homem, não tem jeito, vai continuar assim. Falando da mulher lá a Eva, Deus falou assim, olha, o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Uma compreensão desse texto é dizendo assim, você vai ter vontades de querer andar distante dele, de querer desafiá-lo, de querer se opor a ele, de querer liderar o pedaço, mas não tem jeito. Esse papel ainda vai ser mantido para o homem. Cabe a ele. E o que Paulo está fazendo aqui é estruturar novamente a família, dizendo, homem, seja homem de verdade. Assuma as responsabilidades do lar, porque cabe a você, enquanto marido, ser o responsável. Não seja um homem banana, seja homem de fato. Mulher, não crie dificuldades para isso. Vivam bem. Eu acho que não haverá dificuldade alguma, especialmente quando o marido fizer o versículo 19. Ame a sua esposa, ame a sua esposa. Versículo 20. Filhos, obedeçam a vossos pais, pois fazê-lo é grato no Senhor. A vontade de Deus para você enquanto filho é que você seja obediente aos seus pais. Na nossa sociedade, a coisa mais comum é vermos filhos desobedecendo pais. Pais que perderam totalmente a autoridade sobre os seus filhos. E eu estou numa região, num contexto que eu espero que São Paulo ainda esteja um pouco diferente. Mas os filhos na região sul deixaram de ser filhos. Eles são qualquer outra coisa. E o que é pior, eu vejo até mesmo no círculo cristão, ou que se denomina cristão,
filhos extremamente desobedientes, que saem a hora que querem, vão aonde que querem, que fazem o que querem. E agora tem uma nova mania. Os adolescentes estão indo dormir na casa da namorada ou do namorado. E aí os pais dizem, mas fazer o quê, pastor? Desculpa, mas isso não é a vontade de Deus para a sua vida, cara. Essa não é a vontade de Deus para você, jovem. Ouça os seus pais. Eu não conheço nenhum filho, nenhuma filha que foi obediente aos seus pais e que se arrependeu por isso. Mas eu conheço muitos filhos e muitas filhas que foram rebeldes, obstinados, que desobedeceram e que lamentam por isso e que colheram consequências drásticas para toda a vida. O projeto de Deus, a vontade de Deus, ela é explícita dizendo, filhos, sejam submissos aos vossos pais, ouçam o que eles têm, sigam os seus conselhos, sigam os princípios que Deus mesmo confiou, reconheçam eles como autoridade sobre a sua vida. Eles estão nessa posição porque Deus mesmo os colocou ali, não é porque eles querem estar ali. Querem, mas porque Deus os confiou. Lembre-se que amanhã ou depois, passados alguns anos, você vai estar nessa posição, bem provavelmente. Considere isso agora. Filhos, se você é filho, obedeçam a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Versículo 21. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Se a mulher, dentro daquela cultura, já era tratada como mero objeto, imagine os filhos. Os filhos muitas vezes eram até mesmo vendidos para servirem de escravos. Filhos serviam para servir. O Evangelho chega e vai reestruturar todo o ambiente familiar, dizendo: os filhos precisam ser cuidados como filhos. Os pais precisam tratá-los, agir com eles, de modo que eles não fiquem desanimados com a vida. Trazendo isso para os nossos dias, talvez dois extremos muito grandes presentes na nossa sociedade, especialmente no ambiente cristão. Pais que são duros demais, radicais demais, autoritários, que dizem não e não dizem o porquê não. Que não sentam com os filhos e dizem: meu filho, isso não é bom assim por uma razão. Porque Deus diz que não é. E se você seguir por esse caminho, você vai se arrepender lá na frente. O outro extremo é pais que soltam a cordinha e acham que ele por si só, né? O bichinho lá por si só vai chegar no bom final. Não vai chegar. Desculpa, mas a nossa natureza, ela não é boa, ela é má. É inclinada para as coisas erradas, equivocadas. Pais, reassumam a posição de vocês enquanto pais. Gastem tempo com seus filhos, conversando com eles, lendo as Escrituras. Use o princípio do livro de Provérbios. Sente com o seu filho e ensine sabedoria prática para a vida. Ele não vai chegar a esse conhecimento por si só. Você foi colocado por Deus nessa posição como pai, como mãe. Gaste tempo com seu filho, invista tempo com os seus filhos. Mas algo que a gente precisa considerar ainda no que diz respeito a essa vontade de Deus para os nossos relacionamentos interpessoais. Se Deus fala, a partir do capítulo 3 aí, da vida cristã, dentro do ambiente da igreja, da fraternidade, da fé, da comunhão da fé, se Ele trata também no que diz respeito à vida familiar, Ele vai tratar acerca, a partir do versículo 22, de um outro campo da nossa vida relacional. E ele fala acerca da nossa vida dentro do exercício da nossa função, do nosso trabalho. Servos, 3:22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância,
visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Já disse alguém que os melhores funcionários deveriam ser sempre os cristãos. É aquele que chega no horário e faz o seu melhor, por uma razão. Ele compreende que a sua profissão, que o seu trabalho, não é apenas fonte de renda, de lucro, mas ele compreende que fazendo o melhor naquela função, ele estará primeiramente honrando Deus. E eu queria te desafiar a reconsiderar o seu trabalho. Alguns dizem, mas eu não gosto do que eu faço. Passe a gostar. Ah, mas o meu trabalho é difícil demais. Puxa, trabalho de faxineira é complicado. Mas olhe para essa função como um meio de glorificar Deus. Você está fazendo bem às pessoas, mas, acima de tudo, está glorificando Deus. Em contrapartida, ainda Deus te dá renda, gera lucro, meio de subsistência para você. Isso é bênção. Veja o trabalho dessa maneira. Se você é um empregador, não importa a profissão que você tem, né? Se você, as mais variadas que você exerce na sociedade, faça o seu trabalho como para o Senhor. Como para o Senhor. Não só se o chefe está olhando. E aqui eu preciso contar um podrinho nosso, Leandro. Porque antes da nossa conversão, quando a gente não conhecia Cristo, a gente não entendia o trabalho dessa maneira. Quando o chefe não estava olhando, a gente combinava. Estava tão cansado, às vezes, a gente falava 5 minutos de sono para cada um. Um ficava trabalhando e o outro cochilava, debruçado na prateleira. Ele está falando, não façam assim só diante dos homens. Trabalhem. Trabalhem. Se você é empregador, trate bem os seus funcionários, dando-lhes um salário digno, justo. Trate-os como irmãos. E considere uma outra coisa importante. Lembre que você não é senhor, não. Que você também é servo, que acima de você tem o Senhor dos senhores. Se Deus te colocou numa posição dentro da sociedade onde você está, como empregador, não fique soberbo com isso. Trate quem está abaixo de você não como mero funcionário. Trate com dignidade. Honre, respeite essa pessoa. Reconheça-o, valorize o seu trabalho. Dê-lhe o salário justo, digno da função. Esse processo de discipulado, ele envolve toda a nossa vida. E eu só consegui trabalhar com vocês, olhando para essa carta, no que diz respeito a esse campo de relacionamento interpessoal, no que diz respeito à nossa vida comunitária como igreja, no que diz respeito à nossa vida familiar e no que diz respeito à nossa vida na sociedade, no campo de trabalho, do exercício da nossa função. A minha oração é que Deus nos conceda pleno conhecimento. Eu não esperava que nessa manhã a gente saísse daqui conhecendo todas essas coisas. Mas eu espero que cada um de nós conheçamos plenamente qual é a vontade de Deus. Para que vivendo plenamente essa vontade dEle, glorifiquemos o Seu nome. Para que vivendo plenamente essa vontade dEle, nos alegremos nela. Pode ter certeza, ela gerará alegria, prazer, felicidade no seu coração. É por isso que o livro de Salmos diz assim, que bem-aventurado é o homem que anda segundo a vontade desse Deus. Eu preciso parar aqui, mas eu queria te desafiar a continuar lendo essa carta e considerando qual é essa vontade do Senhor para a sua vida. Porque Ele tem algo muito grande para a igreja. Quando a gente pensa em missão, nós não podemos pensar apenas no Evangelho que leva a compreender o que Cristo fez na cruz para que fôssemos reconciliados com Deus. Precisamos pensar em tudo aquilo que envolve a nossa vida, nesse processo de discipulado, para que a nossa vida seja
transformada, conformados à imagem de Cristo.